Levítico, capítulo 8. Yahvé falou a Moisés e disse: Toma Arão e seus filhos, as vestes, o óleo da unção, o novilho do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos ázimos. Em seguida, convoca toda a comunidade à entrada da tenda da reunião. Fez Moisés como Yahvé lhe ordenou, e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda da reunião. Disse-lhes Moisés: Eis o que Yahvé ordenou que se faça. E mandou Arão e seus filhos se aproximarem e os lavou com água. Colocou-lhe a túnica, cingiu-o com o cinto, revestiu-o com o manto e pôs sobre este o efode. Depois cingiu-o com a faixa do efode e a fixou em Arão. Colocou-lhe o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim. Colocou-lhe sobre a cabeça o turbante, e na parte dianteira do turbante a flor de ouro. Este é o sinal da santa consagração, como Yahvé ordenou a Moisés. Moisés tomou então o óleo da unção e ungiu, a fim de os consagrar, a habitação e tudo que nela havia. Fez 7 aspersões sobre o altar, e ungiu, a fim de os consagrar, o altar e os seus acessórios, a bacia e a sua base. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu, a fim de o consagrar. Em seguida, mandou os filhos de Arão se aproximarem. Revestiu-os com túnicas, cingiu-os com os cintos e atou-lhes os barretes, conforme Yahvé ordenou a Moisés. Depois, mandou trazer o novilho do sacrifício pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça da vítima, e Moisés a imolou. Tomaram então do sangue, e com o dedo o colocou nos chifres do altar em redor para purificá-lo. Em seguida, derramou o sangue na base do altar e o consagrou, fazendo por ele o rito de expiação. Tomou ainda toda a gordura que envolve as entranhas, a massa de gordura que sai do fígado, os 2 rins e a gordura deles, e os queimou sobre o altar. Quanto à pele do novilho, a sua carne e seus excrementos, queimou-os fora do acampamento, conforme Yahvé ordenou a Moisés. Mandou então trazer o carneiro do holocausto. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e fez correr o sangue sobre o altar em redor. Em seguida, esquartejou o carneiro e queimou a cabeça, os quartos e a gordura. Lavou com água as entranhas e as patas, e queimou no altar todo o carneiro. Foi um holocausto de perfume, de agradável odor, uma oferenda queimada a Yahvé, conforme havia Yahvé ordenado a Moisés. Mandou então trazer o segundo carneiro, o carneiro do sacrifício de investidura. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou. E tomou do sangue e o colocou no lóbulo da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Depois, mandou os filhos de Arão se aproximarem, e pôs do mesmo sangue no lóbulo das suas orelhas direitas, nos polegares de suas mãos direitas e nos polegares dos seus pés direitos. Em seguida, Moisés derramou o sangue sobre o altar em redor. Tomou as partes gordas, a cauda, toda a gordura que adere às entranhas, a massa gordurosa que sai do fígado, os 2 rins e a gordura deles e a coxa direita. Do cesto dos ázimos que estava diante de Yahvé, tomou um bolo ázimo, um bolo de pão azeitado e uma fugaça que juntou a gordura e a coxa direita. Colocou tudo nas mãos de Arão e dos seus filhos, e fez o gesto de apresentação diante de Yahvé. Moisés tomou tudo das mãos deles e o queimou do altar, em cima do holocausto. Foi um sacrifício de investidura, em perfume de agradável odor, uma oferenda queimada a Yahvé. Moisés tomou também o peito, e fez o gesto de apresentação diante de Yahvé. Esta foi a parte do carneiro da investidura que pertencia a Moisés, conforme Yahvé ordenou a Moisés. Em seguida, tomou Moisés do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e suas vestes, assim como sobre seus filhos e as vestes deles. Com isto, consagrou a Arão e suas vestes, assim como a seus filhos e as vestes deles. Disse então Moisés a Arão e seus filhos: Cozei a carne na entrada da tenda da reunião. Ali a comereis,
com o pão que está no cesto do sacrifício da investidura, conforme ordenei, dizendo: Arão e seus filhos o comerão, o que restar da carne e do pão, queimá-lo eis. Durante 7 dias não deixareis a entrada da tenda da reunião, até que se cumpra o tempo da vossa investidura, pois são necessários 7 dias para a vossa investidura. Yahvé ordenou proceder como se fez hoje, a fim de realizar por vós o rito de expiação. E, durante 7 dias, dia e noite, permanecereis à entrada da tenda da reunião, observando o ritual de Yahvé para que não morrais. Pois esta é a ordem que recebi. Arão e seus filhos fizeram tudo o que Yahvé ordenara por intermédio de Moisés. Bem, a gente segue então com o Levítico. Agora a gente tem uma primeira sessão que fala dos diferentes tipos de sacrifício. E agora a gente entra então numa nova sessão que fala sobre a investidura dos sacerdotes. Esse rito, então, que seria assim, um paralelo com a ordenação que a gente faz hoje dos nossos sacerdotes. Então, tem um dos aspectos em comum aí, mas um dos mais interessantes é uma coisa que eu percebi agora lendo, que, primeiro, tem uma parte do sacrifício que é dada a Deus. Isso aí a gente já viu lá no Gênesis, que é justamente a coxa direita, porque é a parte que Deus fere Jacó quando ele vira Israel, né? Então lá atrás, quando Jacó está voltando para a Terra Santa, ele tem uma luta com Deus e fere a coxa direita e fica manco. E aí disso tem-se então que a coxa direita pertence a Deus, é ofertada a Deus. Então da parte do carneiro, que é do rito da investidura, uma parte, que é a coxa direita, é dada a Deus, e o resto os sacerdotes comem. E eu achei isso bem legal porque me pensou num paralelo com a Santa Ceia, que é pensar que é uma única refeição que Deus come junto com os seus. Então, assim como Jesus sentou para comer uma refeição junto com os apóstolos, a gente tem ali um paralelo com o fato de que tem um carneiro, que é o sacrifício, e que os sacerdotes comem disso juntos e uma parte vai para Deus. Mas, claro, é diferente porque Jesus não só sacerdote, como também era vítima. E aí uma coisa interessante que eu explico também é que para fazer essa investidura então sacerdotal, esses sacerdotes eles ficam 7 dias na tenda da reunião. Eu pensei nisso como uma Semana Santa. Como Jesus, para o seu sacrifício, ele fica uma semana ali que ele fica em Jerusalém, né? Tudo bem que ele morre antes disso, mas a ressurreição no 7º dia. No caso, no 8º, né? De sábado para domingo. Mas enfim, aí foi um paralelo mais fraco que eu pensei agora, mas aí foi da minha cabeça mesmo que esses 7 dias da tenda da reunião que se fica para vestir um sacerdote, Jesus ficou em Jerusalém. Mas bem, aí já estamos viajando. Uma coisa importante aqui também é a imagem de que os sacerdotes são da tribo de Levi, mas são tirados do povo. Então os filhos de Arão são investidos como sacerdotes e eles fazem o sacrifício. Por que isso é importante? Porque lá na frente é muito importante entender por que Pilatos lava as mãos sobre Jesus. Por que não é Pilatos que sacrifica Jesus? Porque quem sacrifica o cordeiro é o povo judeu. O povo judeu é um povo sacerdotal, intrinsecamente. Então, para que ocorra esse sacrifício de Jesus, tem que ser das mãos de um povo sacerdotal. Por isso que Pilatos lava as mãos sobre Jesus. Claro, ele não está ali salvando Jesus, não está dando autorização para que seja executado, mas no final, quem dá essa palavra, quem realmente assim determina esse sacrifício para Deus é o povo judeu. E aí, outro paralelo que eu achei interessante é a questão da oferta queimada. Acho que eu já falei disso em outros vídeos do Levítico, mas que a gente faz isso até hoje na imagem do incenso na missa. Que colocar o incenso no turíbulo e queimar ele com aquela fumaça é um gesto sacerdotal. Porque isso é uma oferenda, você está queimando aquilo para subir até Deus como um odor agradável. Então a gente usa o incenso também por isso. A gente ter essa noção assim, sacramental mesmo, no sentido do mistério que tem naquilo, que é o sacrifício subir a Deus como uma coisa agradável. E assim, tem gente que não gosta do cheiro de incenso, mas eu acho cheiroso. Mas enfim. O que mais que a gente tem aqui? E pior que acho que o que eu tinha pra falar hoje era isso. No mais, o que eu percebi aqui de interessante é a questão da unção. Assim como tem a unção de todos os objetos litúrgicos ali que vão ser usados, tem toda a consagração que se faz nas igrejas até hoje, do altar, da cadeira do sacerdote. Pra quem nunca foi numa consagração de igreja, nunca teve curiosidade de pesquisar, cada objeto litúrgico importante na missa tem uma oração de consagração diferente. Então,
O círio pascal, o ambão, o altar, a cadeira do padre, a cruz, tudo isso tem orações diferentes para você consagrar aquilo para Deus, para ser usado no serviço de Deus. E é muito parecido com isso aqui também, que cada objeto que é usado então no sacrifício é ungido com óleo por Moisés. Não só os objetos, como também as pessoas. Assim como nós, na crisma, e os sacerdotes também são ungidos. Bem, o que eu tinha por hoje é isso mesmo. PS que eu esqueci de falar no final, mas é importante também pensar na questão dos 7 dias da investidura, não só no paralelo que eu fiz, mas no paralelo com a criação. Lá atrás, no primeiro vídeo dessa série, a gente falou sobre o rito de criação, sobre a criação no Gênesis, e que dura 7 dias porque isso é um rito sacerdotal. A duração de 7 dias para o sacerdote é muito importante. Então, assim, por que o sacerdote tem que ficar 7 dias na tenda? Porque é o tempo que se cria algo. Então, Deus levou 7 dias para criar um mundo, assim como o sacerdote, para poder fazer o sacrifício, fica 7 dias ali na tenda da reunião. Então, a gente tem mais de um relato de criação na Bíblia, né? Não é exatamente mais de um, porque são muito paralelos, assim, algumas coisas. Mas a gente tem a Gênesis 1 da criação do mundo, e no final a criação do homem, no 2, Gênesis 2 repete a criação do homem. A gente tem o relato do verbo lá no Evangelho de João. Mas é importante porque essa narrativa, essa primeira narrativa do Gênesis, é muito frisada na questão dos 7 dias. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. E esse tipo de narrativa é muito sacerdotal. São quase como instruções do que fazer em cada dia, e no 7º dia então se conclui. Bem, agora sim, por hoje é isso.